Bom dia, amados. Um feliz domingo para todos vocês. Um domingo abençoado para todos vocês. Que a paz, a verdadeira paz, esteja com todos. Irmão, como não poderia ser diferente, essa semana eu ouvi uma ministração de um pastor maravilhoso, um servo usado muito por Deus. E eu me inspirei na pregação dele a respeito desse tema que é a paz. Irmãos, vamos ao texto bíblico aqui de 1 Romanos, no capítulo 5, versículo 1. Eu vou ler aqui, irmãos. Portanto, havendo sido justificado pela fé, temos a paz de Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou me estender aqui um pouco em outros versículos, que por intermédio de que observamos pleno acesso pela fé a esta graça na qual estamos afirmados e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Mas não somente isso, irmãos, como também nos gloriamos nas atribulações, porque aprendemos que as atribulações produzem perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado, e um caráter aprovado produz confiança. Irmãos, é maravilhoso. Deus, Ele nos alicerça. Ele nos alicerça a partir do ponto inicial, quando nos achegamos a Ele. Olha, irmão, Paulo quis dizer aqui, na verdade, que a primeira coisa, quando vamos à igreja e nos entregamos a Cristo, o que Ele nos dá é a paz. Irmãos, quando a gente passa por uma situação financeira difícil, momentos terríveis que causam um grande transtorno na nossa vida, e a gente vai na igreja, porque normalmente é assim, irmão. Na grande maioria sempre foi assim, em toda a história. Só procuramos a Deus quando estamos em momentos difíceis. Aí vamos à igreja, nos entregamos a Cristo. A primeira coisa que Ele nos dá é a paz. Irmão, o que acontece quando estamos também com problema no nosso casamento, vivendo atribulações terríveis que o inimigo instalou, ou que fomos frágeis em cedermos a tudo isso? Aí vamos à igreja, entregamos a nossa vida a Jesus. A primeira coisa que Ele nos dá é a sua paz. Ele nos dá a paz. Quando estamos sem emprego, irmão, quando estamos com enfermidade grave e vamos à igreja, clamar, orar, pedir, entregar a vida a Jesus, a primeira coisa que Ele nos dá é a sua paz. Irmão, a gente se pergunta, Deus, mas será que Deus não poderia resolver toda essa situação no estralar de dedo? Resolver todas essas atribulações no estralar de dedo? Mas, irmãos, a vida com Deus, a vida com Cristo Jesus, ela é construída. Ela é um passo a passo, irmãos. E Deus, na sua infinita sabedoria, no seu infinito amor,
Ele quer que vivamos esse passo a passo. Ele quer que tenhamos a verdadeira comunhão com Ele, o verdadeiro amor, a verdadeira adoração a Ele, irmãos. Então, Ele quer que façamos assim. Ele quer que sejamos assim. Que cresçamos na adoração a Ele, no passo a passo, irmão. Somos assim, irmão. Somos pessoas muito especiais para Deus. Nós somos a coisa mais linda para Deus. Irmão, temos que lembrar que somos feitos à imagem e semelhança do nosso Criador. Por isso que Ele nos ama tanto. Por isso que Ele nos perdoa tanto. Por isso que Ele é tão misericordioso para conosco, a ponto de enviar seu Filho, o seu amado Filho, seu único Filho, para dar sua vida, para sofrer perseguição. Oh Deus, quão maravilhoso vós é, Pai. Quão amoroso, quão bondoso vós é para conosco, meu Deus. Deus quer que vivamos muito tempo nessa terra, irmão. Deus quer que vivamos em plena harmonia. Deus quer nos dar, nesse período de vida, nessa passagem que temos aqui na terra, uma vida longa, uma vida de saúde, uma vida de paz espiritual, uma vida de harmonia com Ele, uma vida de harmonia com nossa família, uma vida próspera financeiramente, porque Ele é o dono do ouro e da prata. E todo filho de Deus, que adora a Deus, que coloca as coisas dele em primeiro lugar, que coloca seu reino em primeiro lugar, na casa desse servo não falta o pão. Não tem um relato, não tem alguém que se entregou a sua vida para Jesus, que passou esse tipo de necessidade. Irmão, você sabe por que não falta o pão? Porque antes do pão que nos alimenta, antes do nosso alimento, nós temos o pão da vida. Nós temos a água da vida. Nós temos Jesus. Aquele que provê, aquele que nos guarda, aquele que estende a mão poderosa, misericordiosa, no nosso período de vida, na nossa casa, na nossa família, na nossa adoração a Ele acima de tudo. Oh, irmão, temos, voltando à questão da paz, a importância da paz. Lá no começo da Bíblia, o primeiro casal humano, a primeira coisa que o inimigo colocou no coração deles foi o medo. Quando Adão e Eva pecaram, eles tiveram medo. Eles se esconderam da face de Deus. Através do pecado, irmão, o inimigo instalou medo no coração deles. Eles não tiveram a paz. O que é que tem a paz de Deus, irmão? Quem vive a paz de Deus normalmente não tem medo. Enfrenta situações, enfrenta desafios, irmão. Porque o nosso Deus, através da sua paz. O que é essa paz, irmãos? É a plena fé. É a plena confiança no nosso Criador. É a plena confiança que estabelecemos em conexão com Ele. E Ele, pelo amor, e Ele, pelo agrado que Ele tem para com essa nossa atitude, Ele nos protege, Ele nos guarda, Ele nos fortalece nos momentos mais difíceis da vida. Na tribulação do casamento, na tribulação do desemprego, na atribulação
da saúde, das enfermidades. Na tribulação emocional, o grande mal da sociedade, o grande mal do mundo é a tribulação espiritual. Na verdade, não é nem a tribulação espiritual, é a falta de comunhão com Deus que traz, irmãos, a tribulação espiritual, que tira a paz, que tira a relação que temos para com Deus. Esse é o mal destruidor de todos, irmãos. Por isso que Deus quer que nos achegamos a Ele. É por isso que Deus derrama paz. Irmãos, eu já tive tanto medo. Eu já fui tão medroso, irmão. Irmão, eu já tive tanto tempo na minha vida sem ter a paz de Cristo comigo, irmão. Eu tenho um testemunho para contar o que a paz de Deus fez na minha vida. Ela constituiu a minha fé. Ela fortaleceu a minha fé. Em momentos difíceis da minha vida, através da paz espiritual. Em momentos de atribulações, através da paz espiritual, irmão. Eu pude exercer minha fé plena em Jesus. E eu vi o trabalhar dele na minha vida. Eu vi o mover dele na minha vida. Oh Deus, como é bom termos a tua paz. Irmãos, o medo é um sinônimo de quem não tem fé. É um sinônimo de quem não tem paz. Lá no livro de Mateus, quando Pedro estava se afogando nas águas, quando Jesus chamou, Pedro até ele, e Jesus estendeu a mão, e Pedro estava vindo, pela falta de fé, que constitui o medo, Pedro começou a afundar nas águas, irmãos. Lá no relato de Mateus fala, Pedro teve medo, porque Pedro ainda não estava firmemente com aquela paz, com aquela fé plena e absoluta no grande Jesus Cristo, no grande Senhor, no Deus que estava ali ao seu lado. Claro que Pedro, mais tarde, ele foi exemplo de muita fé. Pedro se redimiu. Mas por que ele se redimiu, irmão? Pedro, ele se redimiu quando ele se entregou de fato para Jesus. Quando ele aumentou a fé dele. Mas essa fé dele, ela foi aumentada pela paz espiritual que ele teve. Ele teve um alicerce. E isso também tem outros relatos da palavra de Deus. Temos também o relato de Agar, que está aqui no livro de... se não me falha a memória, é o livro de Gênesis. Quando Agar, ela lá no deserto com seu filho, e Deus lá do céu, como sempre, ele ouve o clamor dos seus filhos aqui na terra. Ela estava sem expectativa porque ela teve medo. Ela estava no deserto, sem alimento, naquele calor escaldante. Ela teve medo, irmão. E ela teve medo porque ela não estava com a paz. A paz que nos fortalece, a fé plena em Cristo Jesus. A paz que fortalece, que é um alicerce muito importante para a nossa fé no nosso Criador. Mas Deus ouviu o lamento, Deus ouviu o clamor dela e fez a provisão de água para ela. E Deus deu uma promessa para ela, que esse menino,
Deus falou assim aqui no capítulo 18 de Gênesis, no versículo 18 do capítulo 21, falou assim: ergue-te, pois, levanta o menino, segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Esse é o nosso Deus maravilhoso, aquele que nos dá a paz, que excede todo o nosso compreender, excede toda a nossa percepção de sabedoria humana, excede todo o nosso entendimento. Quando essa paz, quando somos inundados por essa paz, sem dúvida, há uma transformação de vida, de um novo tempo, de uma nova vida, de uma nova época. Deus, obrigado por causa da tua misericórdia, por causa do teu amor. Quando procuramos a ti, a primeira coisa que vós provê para conosco, Pai, é a tua paz. Deus, obrigado, Pai, por essa paz, Senhor, que só poderia provir de vós, Pai. Essa paz que só poderia provir dos céus, do nosso Criador, do nosso Pai amoroso, misericordioso, perdoador. A paz, ela é a sustentação do mundo. Irmãos, sem paz, não estamos habilitados nem para adorarmos a Deus. Nas atribulações, como somos provados pelas investidas do inimigo, porque ele sabe das nossas fraquezas, não pelo nosso pensar, mas pelas nossas ações. Ele ataca a nossa paz, mesmo para aqueles que já são convertidos em Deus. Não estamos isentos das flechas do inimigo. Mesmo todos aqueles que têm a convenção de Deus em sua vida, se fraquejarmos, ele vai flechar, ele vai nos desestabilizar, tirando a nossa paz em Deus. Que essa paz produz a nossa fé plena e absoluta. Irmãos, eu queria agradecer a todos. Irmãos, eu oro aqui a Deus, eu peço a Deus, em nome de Jesus, que esse vídeo, que Deus toque, direcione pessoas que estão nesse momento precisando de uma palavra, que estão precisando ser restituídos pela paz de Cristo. Eu rogo a Deus, Pai, encaminhe, faça com que, Deus, essas pessoas ouçam essa palavra e que se levante em vós, Pai, que se reverta e entregue de fato sua vida para Jesus. Irmãos, eu peço também que vós dá um toque aí na curtida, dá um toque no sino, irmãos, que para esse canal crescer. Claro, que seja feita sempre a vontade de Deus, que vai prevalecer sempre aqui a vontade de Deus. Eu não posso me preocupar desesperadamente para que esse canal evolua, que eu tenha muitos seguidores, aquele desespero, aquela aflição, que isso também demonstra a falta de paz em Deus. Irmão, José passou 13 anos escravo. Moisés, 40 mais 40, para resgatar o povo de Deus das garras dos egípcios. Irmão, a espera em Deus nunca vai nos decepcionar. A espera em Deus, fazendo a vontade dEle, colocando o reino dEle em primeiro lugar, é vitória certa. Porque o melhor tempo de Deus, a melhor época de Deus, essa é a plena vitória quando Ele estende sobre a nossa vida.
sobre a nossa obra, sobre o nosso ministério, sobre aquilo que estão falando dele, sobre aquilo, irmãos, que estamos divulgando a respeito do ensinamento dele. Então, o meu tempo é o tempo de Deus. Deus enxuga e acrescenta. Deus enxuga e acrescenta. Esse é o nosso Criador. Esse é o nosso maravilhoso. É o Jeová Jireh. Irmãos, eu quero orar por todos vocês. Deus poderoso, Pai, obrigado por esse dia. Oh Deus, obrigado por essa dádiva, por esse amor, por essa misericórdia. Pai, obrigado pela tua bondade. Oh Deus, obrigado por mais esse dia de vida, Pai. Como é maravilhoso acordar, respirando, com saúde. Deus, é uma dádiva maravilhosa que vem de vós para todos, Senhor. Obrigado, Pai. Abençoe nossos irmãos, meus irmãos queridos, Pai. Deus, dê a paz para todos. Através dessa paz, que a fé de todos seja alimentada, seja fortalecida, seja acrescentada em Ti, absolutamente plena. Só vós, Deus, é digno, só vós é merecedor, só vós é único de toda adoração. Oh Deus, de toda fidelidade, de todo amor, porque só através de adorarmos a Ti, Pai, de amarmos a vós, Deus, de maneira pura e exclusiva, que é pelo Teu amor que vós derrama a paz na nossa vida, que vós acrescenta vida nos nossos dias. Oh Deus, que assim se estenda a todos os irmãos que estão ouvindo essa oração e aqueles que vão se achegar ainda, Senhor. Derrama essa paz na casa de todos. Senhor, que seja um dia de renovo, um dia de adoração, um dia de irmos à igreja, te louvar, te agradecer, te adorar e pedir também, Pai, por tua santa proteção para essa semana que vai se iniciar, Pai. Deus, te pedimos também perdão pelos nossos pecados, Pai, pelas nossas falhas, que são tantas. A todo momento estamos errando. Somos fracos, Senhor. Oh Deus, é só pela tua graça, pela tua misericórdia. Senhor, em nome de Jesus, em nome do nosso Rei, é que eu te peço e te agradeço por tudo, Pai adorado. Amém. Glórias ao teu santo nome. Louvado seja o teu santo nome, meu Deus. Amém.